Durante a madrugada, os discípulos enfrentaram uma forte tempestade no mar. Os ventos eram contrários e o barco era açoitado pelas ondas. Eles estavam cansados e assustados. Foi então que, por volta da 4ª vigília da noite, Jesus foi até eles, caminhando sobre o mar. O medo dos discípulos. Quando os discípulos viram alguém andando sobre as águas, ficaram apavorados e pensaram que era um fantasma. Gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente os tranquilizou, dizendo: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Mateus 14:27. Aqui, vemos a compaixão de Jesus. Ele não censura o medo deles, mas os encoraja com sua presença. Pedro caminha sobre as águas. É neste momento que Pedro se destaca. Impulsivo e ousado, ele responde: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Mateus 14:28. Jesus simplesmente diz: "Vem." Pedro então desce do barco e começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Isso por si só é algo extraordinário. Um homem comum andando sobre as águas. Mas isso só foi possível porque Pedro confiou na palavra de Jesus. No momento em que obedeceu com fé, Pedro viveu o impossível. Por que Pedro afundou? A Bíblia diz: "Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me." Mateus 14:30. Esse versículo é chave. O motivo de Pedro ter afundado foi ter desviado os olhos de Jesus e ter se deixado dominar pelo medo. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Cristo e confiou em sua palavra, andou sobre as águas. Mas, quando olhou para o vento forte e para as circunstâncias ao redor, o medo tomou conta e a fé se enfraqueceu. Ele afundou. A fé de Pedro foi substituída pelo medo. E isso é algo que acontece conosco muitas vezes. Diante das tempestades da vida, problemas, incertezas, crises, começamos bem, com fé, mas nos deixamos levar pelos ventos contrários. Quando tiramos os olhos de Jesus, nossa fé vacila. O socorro imediato de Jesus. Mesmo assim, ao começar a afundar, Pedro clamou: Senhor, salva-me. E Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou. Ele não deixou Pedro se afogar. Depois disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. Note que Jesus não o abandonou, nem esperou ele aprender a lição antes de ajudar. O socorro veio no exato momento do clamor. Isso mostra o caráter misericordioso e pronto a ajudar do Senhor. Mas também revela que Pedro precisava crescer em sua fé. Fé exige foco em Jesus. Quando Pedro olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Quando olhou para o vento, afundou. Isso nos ensina que, em meio às dificuldades, devemos manter os olhos fixos em Cristo. O medo enfraquece a fé. O medo é a antítese da fé. Ele nasce quando olhamos para as circunstâncias e esquecemos do poder e da presença de Deus. Jesus responde ao nosso clamor. Mesmo com fé fraca, Pedro foi salvo quando clamou. Isso mostra que Deus responde àqueles que o buscam sinceramente. A presença de Jesus acalma a tempestade. Depois que Jesus entrou no barco, o vento cessou. Sua presença traz paz, mesmo nas maiores tormentas. Crescimento espiritual é um processo. Pedro teve um momento de fraqueza, mas isso não o desqualificou. Pelo contrário, foi parte de seu aprendizado como discípulo. Pedro afundou porque, mesmo tendo iniciado sua caminhada em fé, permitiu que o medo o dominasse ao olhar para as circunstâncias adversas ao seu redor. No entanto, sua história não é uma de fracasso, mas de graça. Ele teve a coragem de sair do barco, a fé de dar passos no impossível e a humildade de clamar por ajuda quando errou. Essa passagem nos encoraja a confiar em Jesus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece instável. Ensina que a fé não é a ausência de dúvida, mas sim a escolha de continuar confiando, mesmo com dúvidas. E que, se por algum motivo começarmos a afundar, podemos clamar: Senhor, salva-me. E Ele virá em nosso socorro. Se esta mensagem foi útil para você, ajude a família Tudo da Bíblia se inscrevendo neste canal. Deixa também o seu like.
Deixa aqui um comentário, o que mais impactou nessa história. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.